Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que fala sobre ponto de inflexão, chamado teste da derivada de segunda ordem. O exercício ele diz o seguinte: determine o ponto de inflexão da curva da função y igual a f de x, que é igual a x ao cubo sobre 3, menos 5x² sobre 2, mais 4x mais 1. Perceba que é uma função polinomial de grau 3, né? Uma função polinomial de grau 3, que ela é contínua e derivável em todos os pontos. É uma curva suave, possui derivada em todos os seus pontos. Isso facilita para nós usarmos os chamados testes da derivada primeira e da derivada de segunda ordem. A derivada de primeira ordem ela está associada a crescimento, decrescimento, pontos de máximo e pontos de mínimo da função. A derivada de segunda ordem está associada à concavidade e ponto de inflexão da curva da função. Vamos ver como que é graficamente isso. Nós temos aqui três sistemas de eixo que nós vamos associar. No primeiro sistema de eixos, o gráfico da função y igual a f de x. No segundo sistema de eixos, o gráfico da função derivada de primeira ordem de y, que é o nosso f' de x. E nesse terceiro sistema, a derivada de segunda ordem, que é o f duas linhas de x. Então nós vamos associar esses três gráficos aí para mostrar a relação entre eles. O primeiro gráfico aqui é um gráfico de uma função polinomial de grau 3, que tem uma forma padrão, né? Lembra que o gráfico de uma função polinomial de grau 3, ele tem uma curva característica, né? Uma curva que aparece na maioria das suas funções, né? Só mudando às vezes a forma, o sinal, mas seria mais ou menos parecido com esse. Ela vai ter aqui um intervalo de crescimento, um ponto de máximo, uma curva parecida com essa. Perceba que ela tem aqui um intervalo de crescimento, atinge um ponto de máximo aqui, olha, nós temos aqui o nosso ponto de máximo, nesse ponto aqui. Ela tem um intervalo de decrescimento, atingindo o seu valor mínimo aqui, olha, nós temos aqui um ponto de mínimo nesse ponto aqui. Então seria um gráfico desse tipo. Perceba que ela é crescente, atinge o ponto de máximo, decrescente, atinge um ponto de mínimo e novamente crescente. Se você fizer a derivada dessa função, você cai na função de grau 2, cujo gráfico está associado a esse, né? Perceba que a derivada de uma função, ela associa o sinal positivo ou negativo com o fato da função ser crescente ou decrescente. Aonde a função é crescente, a derivada é positiva. Onde a função é decrescente, a derivada é negativa. Onde a função é crescente, novamente, a derivada é positiva. E nós vamos ter um gráfico mais ou menos parecido com esse. Perceba que isso aqui está associado aos pontos de mínimo, né? Então o ponto de mínimo, mais ou menos por aqui. Ponto de mínimo e ponto de máximo, né? Ponto de mínimo e ponto de máximo. E o gráfico da função derivada de primeira ordem seria mais ou menos uma curva, né? Uma parábola parecida com essa, né? Perceba que o sinal dessa parábola é positivo, negativo, positivo. Ou seja, aonde a derivada de primeira ordem é positiva, a função é crescente. Aonde a derivada de primeira ordem é negativa, a função é decrescente. Aonde a derivada de primeira ordem é positiva, novamente, função crescente. Então, a derivada de primeira ordem está associada aos pontos de máximo e de mínimo, na forma das suas raízes, né? A raiz aqui, olha, derivada de primeira ordem igual a zero, ponto de máximo. Derivada de primeira ordem igual a zero, ponto de mínimo. E a derivada de segunda ordem? Da mesma forma que a derivada de primeira ordem mede a taxa de variação da derivada da função, ou seja, de tal forma que se é crescente é positivo, se é decrescente é negativo, se é crescente é positivo. A derivada de segunda ordem faz a mesma coisa com a derivada primeira. Ela mede a taxa de variação dessa função aqui, da função derivada. E aí nós temos aí, se aqui é de grau 3, derivou grau 2, deriva de novo grau 1. Nós vamos ter aqui, olha, na nossa função derivada, uma função decrescente até atingir um ponto de mínimo aqui, ó. E nesse ponto de mínimo, se nós puxarmos ele para cá,
nós vamos ter o gráfico de uma função, né? Lembra, decrescente, derivada negativa. Crescente, derivada positiva. Então nós temos aqui uma reta com um gráfico parecido com esse. Mais ou menos uma reta aqui. Então, o sinal da função derivada de segunda ordem é negativo no primeiro intervalo, positivo no segundo intervalo. Perceba que estão associados, né? E se você observar, você vai perceber o seguinte, que a raiz daqui, que é o vértice, né, é onde existe a mudança de decrescimento da função derivada para crescimento da função derivada, é exatamente o ponto aqui, olha, onde há a mudança de concavidade. Perceba que nós temos aqui, nesse ponto, o nosso ponto de inflexão, que é esse ponto que nós estamos procurando, ponto de inflexão da curva da função. Perceba que até esse ponto, a concavidade da curva da função é voltada para baixo, então a nossa derivada de segunda ordem é negativa, e a partir desse ponto a concavidade da função é voltada para cima, a nossa derivada de segunda ordem é positiva. A derivada de segunda ordem está associada à concavidade, de tal forma que, se a concavidade da curva da função é voltada para cima, nós temos uma derivada de segunda ordem positiva. Se a concavidade da curva da função é voltada para baixo, nós temos uma derivada de segunda ordem negativa. E onde a derivada de segunda ordem é zero? A derivada de segunda ordem é zero exatamente do ponto de inflexão. Por que isso acontece? Porque a derivada de segunda ordem mede a taxa de variação da derivada de primeira ordem. E a derivada de primeira ordem mede o coeficiente angular das retas tangentes da curva da função. Você já deve ter ouvido falar que a reta tangente define a concavidade. E é verdade. Perceba que aqui, ó, se nós pegarmos algumas retas tangentes, imagina aqui uma reta tangente nesse ponto, uma reta tangente nesse ponto, uma reta tangente nesse ponto. Perceba que a curva está do lado de baixo aqui das retas tangentes. E o coeficiente angular das retas tangentes vai diminuindo. Aqui tem um coeficiente angular maior, coeficiente angular menor, coeficiente angular negativo. Perceba que o coeficiente angular das retas tangentes eles vão diminuindo, que é o que acontece aqui. Vai diminuindo até chegar num ponto em que eles começam a crescer, que é a partir do ponto de inflexão. Perceba que o coeficiente angular desta reta é negativo, coeficiente angular desta reta, coeficiente angular desta reta marca esse, coeficiente angular desta reta marca esse, ou seja, o coeficiente angular começou a crescer diminuiu até atingir um ponto de mínimo, depois começou a crescer. Esse ponto de mínimo é exatamente o ponto de inflexão. Então, as retas tangentes definem a concavidade. E a taxa de variação do coeficiente angular das retas tangentes é medida pela derivada de segunda ordem. Aonde a derivada de segunda ordem é igual a zero, nós temos o nosso ponto de inflexão. Então, nós podemos achar o nosso ponto de inflexão, né? Vamos chamar esse ponto de inflexão aqui de ponto I. Se nós fizermos a derivada de segunda ordem de x igual a zero, lógico, se a derivada existir, né, se a função for uma função contínua, derivável, uma curva suave, derivável em todos os seus pontos. Com isso, vamos resolver a questão, né? Já tem a função, então calcular agora a derivada de primeira ordem, né? Calcular aqui, ó, o y', que é o f' de x, que vai ser derivada de x ao cubo 3x² sobre 3 menos derivada de 5x², 2 vezes 5, 10, 10x sobre 2, derivada de 4x, derivada de x é 1, 1 vezes 4, 4, derivada de 1 é 0, mais 0. Então a nossa derivada de primeira ordem, que é o nosso f' de x, ele vai ser, né, simplificando aqui, ó, 3 com 3 cancela, 10 por 2 dá 5. Então nós vamos ter aqui x²
menos 5x mais 4. Então nós temos a nossa derivada de primeira ordem. E eu preciso da derivada de segunda ordem, né, para achar o ponto de inflexão. Então a derivada de segunda ordem, né, que é o nosso f duas linhas de x, ele vai ser derivada de x², 2x, menos 5. E eu preciso agora, para achar a derivada de, para achar o nosso ponto de inflexão, pegar a derivada de segunda ordem igual a zero, né, que é a raiz dessa função, né, dessa função derivada de segunda ordem. Então, vamos pegar o 2x menos 5 igual a zero. 2x é igual a 5, então x é igual a 5 sobre 2. Então, nós temos aí um ponto, né, a coordenada x é o nosso ponto de inflexão. Falta achar a coordenada y, né? Aí a coordenada y tem que pegar esse 5 sobre 2 e jogar na função. Lembra que o y é um f de x, né? Então o y é o f, né? O y no nosso ponto de inflexão é o f de 5 sobre 2. Então vou pegar esse 5 sobre 2 aqui, que é o nosso x do ponto de inflexão, e vou jogar aqui na função. Então aqui, ó, x ao cubo sobre 3 é 1/3 vezes 5 sobre 2 ao cubo. Menos 5 sobre 2, né? Menos 5 sobre 2 vezes x², que é o 5 sobre 2, ao quadrado, mais 4x. Então, mais 4 vezes 5 sobre 2, mais 1. Mais 1. Então, para achar o y do ponto de inflexão, eu pego o x que nós calculamos aqui com a derivada de segunda ordem igual a zero, x do ponto de inflexão, joga na função. Daí resolve a continha. Isso aí vai ser igual a 1/3, que multiplica 5 ao cubo, 125 sobre 8, menos 5 sobre 2, que multiplica 5 sobre 2 ao quadrado, que vai ser 25 dividido por 4, mais, né, mais, simplifica aqui, ó, esse 4 com esse 2, nós podemos simplificar, né, então isso aqui vai dar 2 aqui, 2 vezes 5, 10, mais 10, mais 1, que vai ser igual a, bem, 1/3 vezes 125 sobre 8, 1/3 vezes 125 sobre 8, 5 vezes 5, 125, então menos 125 sobre 8, né? Então 1/3 vezes 125 sobre 8, menos, né? Menos 5 vezes 25, 125, 2 vezes 4, 8, mais 10 mais 1, mais 11, que vai ser igual a, vamos fazer a continha agora, né? Lembra que aqui 1/3 menos 1 é menos 2/3, então nós temos menos 2/3 vezes 125 sobre 8. Lembra, é 1/3 de 125 sobre 8 menos 1/3 de 125 sobre 8. 1/3 menos 1/3, menos 2/3. Então, menos 2/3 de 120 sobre 8. Mais 11. Mais 11. Que nós vamos simplificar, né? Esse 2 aqui com esse 8 aqui vai dar 4. Então, nós vamos ter no final menos 125, 3 vezes 4, 12, sobre 12, mais 11, que é igual a... Bem, se nós tirarmos o mínimo múltiplo comum, ó, 12 vezes 11 é 125. Então isso aqui vai ser igual a sobre 12,
Então nós temos aí a coordenada y do nosso ponto de inflexão. Com isso a gente pode responder a pergunta, qual que é o ponto de inflexão, né? Qual que é o ponto I de inflexão desta curva, né? O ponto de inflexão dessa curva é o x igual a 5 sobre 2 e o y igual que é o ponto de inflexão dessa curva de grau 3, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.